aqui, então. Então, qual vai ser os tópicos, quais serão os tópicos da prova? Travei aqui. Na prova vai cair, então, o direito societário. Então, nas primeiras aulas, nós vimos o que é sociedade, né? Quais são os princípios norteadores, separação patrimonial, limitação de responsabilidade, o histórico, né, dessa sociedade, quais foram as primeiras personalidades jurídicas a serem regulamentadas, as principais expressões societárias, né? Então, esse tópico também vai cair. Eu vou só ditar os tópicos e depois a gente retoma tópico por tópico, tá, gente? Apenas para que vocês tenham aí, quem quiser anotar, fazer aí, assim, quais são os tópicos, já vai anotando. O conceito e a natureza de pessoa jurídica, né? Que isso é um tema que vocês vão ter lá em direito, que vocês já devem ter tido lá em direito civil, né? E a gente retoma aqui em direito empresarial. O que é uma personalidade jurídica, né? Aqui, isso daqui é apenas um tópico para que fique bem claro o que é essa criação da personalidade jurídica. O que é um contrato de sociedade, né? Enfim, as características, o que é uma finalidade econômica, né? O que é um ato constitutivo, o ato constitutivo, que pode ser um contrato social, né? Um estatuto social, um registro, no caso da Eireli, né? E daí a gente viu os contratos sociais em específico. Gente, os contratos sociais, essa questão das cláusulas obrigatórias não vão ser cobrados. Primeiramente, porque vocês já fizeram um trabalho somente sobre isso, né? Então, seria cobrar novamente uma matéria que vocês já fizeram o trabalho. Então, as cláusulas, a estrutura contratual, as cláusulas não vão ser cobradas. O que pode ser cobrado? Essas características, né, que é um negócio jurídico típico, enfim, essas características gerais do próprio contrato social. O que mais aqui? E daí os tipos societários. Sociedade simples, vou disponibilizar também um videozinho extra, apenas como complemento da matéria, porque não é uma matéria de direito empresarial, né? Assim, ela não é uma matéria empresarial, ela, apesar de ser um tipo societário, é o chamado antigamente da sociedade civil, né? Então, apenas ali para que vocês... a sociedade simples, ela vai ser constituída por aquelas atividades que não constituem atividades empresariais. Então, não vai ser cobrado na prova. Vai ser cobrado na prova sociedade limitada, e daí características, regime, contrato social, integralização, etc., né? Sócio remisso, cessão de cotas, capital social, né? As características da sociedade limitada. Sociedade em nome coletivo, também características, requisitos, estrutura, obrigações, administração. Sociedade em comandita simples, a característica, denominação, classificação, regulamentação, responsabilidade, etc. Essas são as sociedades, esses são os tipos societários que a gente tem aquelas sociedades baseadas na pessoa dos sócios, né? Então, são sociedades baseadas naquela relação de confiança, né? O Instituto Personae, entre ali aquelas sociedades que tem uma base numa relação contratual. E daí, indo ali para o outro lado, né? As sociedades estatutárias, que são aquelas sociedades baseadas em um estatuto, você já não tem uma relação contratual, você tem uma relação de estatuto, né, entre os sócios, é um outro tipo de relação jurídica. Aí nós temos o que aí vai ser cobrado. O que é essa relação estatutária, né? Qual que é a diferença dessa relação com a relação contratual, como surgiu, etc. E daí nós temos os tipos societários. Sociedade anônima, e daí regime jurídico, característica, participante, etc. Mercado de capital, valores imobiliários. Lembrando, gente, que nessa aula aqui que eu falei sobre os tipos societários das sociedades estatutárias, algumas características eu coloquei ali como complemento da matéria, que são características que envolvem outros estudos, né? Por exemplo, essa questão das ações.
espécies de valores imobiliários. Aqui a gente vai envolver um pouco de direito financeiro, de direito econômico, né, etc. Então, assim, para que vocês compreendam o funcionamento de uma sociedade anônima, é importante vocês saberem que existem esses tipos de essas características, porém a gente não consegue aprofundar nesse pouco tempo que a gente tem o conhecimento necessário para que vocês dominem esse conteúdo. Então, eu coloquei ali apenas como complemento, porque está na estrutura da sociedade anônima, porém não vai ser cobrado em prova. Então, lembrando que o que está nesse resuminho das aulas 20 e 21, que são as sociedades estatutárias, o que tem um asteriscozinho ali em vermelho não vai ser cobrado em prova, tá bom? Aí nós temos a sociedade em comandita por ações, né? Que ela vai ter algumas características da comandita, mas aqui vai ser realizada por ações e não por uma relação, né, contratual. E a sociedade cooperativa, ok? Então, aí a sociedade cooperativa. Regime jurídico, características, as partes, a responsabilidade, o ato constitutivo, as áreas de atuação. E aqui, gente, no finalzinho, a gente chegou a falar sobre sociedade, sobre a cooperativa? Ou ficou faltando esse tópico na última aula? Ficou pendente, né? Eu tava com isso na cabeça. Então vamos começar. Vocês preferem que a gente faça uma revisão ou comece então pela cooperativa e depois a gente começa a revisão? Vou começar pela cooperativa, né? E daí depois a gente faz toda a revisão. Ok, então, gente, apenas terminando então a aula dos tipos societários das sociedades estatutárias, vamos ter aí a sociedade em cooperativa. Cooperativa, ela vem, olha o termo, né? Vocês lembram que eu sempre falo que os termos são muito importantes no direito? Olha a estrutura do nome, né? Cooperativa, né? É uma operação em conjunto, né? Uma cooperação. Então, a cooperativa, ela está relacionada a uma atuação, a uma operação conjunta, né? Realizada em conjunto para que ali um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos com determinada característica alcance um fim, uma finalidade específica. Por exemplo, gente, quem aqui já ouviu falar no Banco Sicredi? A gente fala que é um banco, mas na verdade não é um banco, né? Quem já ouviu falar? Já? Então, gente, o Sicredi, foi criado, né? Ele é uma cooperativa de crédito rural, né? Então ele foi criado ali. Hoje em dia eu acho que já tem ali um maior alcance, pessoas que não trabalham no setor rural conseguem ser cooperados, né? Mas a cooperativa, o Sicredi, ele foi criado a princípio para ser uma reunião ali de produtores rurais que realizariam ali uma cooperação de crédito. Então, ao invés de pedir esses créditos para os bancos tradicionais, eles se realizariam através daquela cooperativa um acúmulo de capital para poder fornecer valores para esses produtores rurais a preços, a juros mais baixos, condições mais favoráveis de pagamento. Então, eles se ajudaram ali, se reuniram para se ajudar. Hoje em dia, já tem uma estrutura enorme, mas continua sendo uma estrutura de cooperativa. Então, a cooperativa, né, aqui o regime jurídico, ela tem... Pessoal, daqui a pouquinho vai cair nossa ligação, só clicar no mesmo link que está no grupo, tá bom? Então, a cooperativa, ela tem uma lei própria, e aqui, gente, eu relembro mais uma vez, o direito empresarial, nós não temos
uma estrutura normativa única. Então, infelizmente, e eu sei que isso dificulta muito na hora do estudo, na hora até da prática empresarial, porque você tem que prestar muita atenção, né? Você tem que ir lá buscar essas leis específicas, mas infelizmente nós temos que. Por isso que eu coloco aqui sempre o regime jurídico em cada tipo societário. Porque vocês têm que observar que alguns tipos societários estão ali no Código Civil. Outros possuem suas leis próprias, né? Então, nós temos ali a sociedade anônima, tem uma lei própria. A cooperativa tem uma lei própria. Então, além das regras das atividades empresariais que nós temos no Código Civil, nós temos que observar também as leis próprias, tá bom, gente? Prestem muita atenção nisso, porque isso é muito importante para a atuação jurídica de vocês. Então, nós temos a própria lei da cooperativa, alguns artigos do Código Civil que também vão tratar do assunto, que também vão dispor algumas questões ali. E na omissão, se tiver ali alguma questão que a lei da cooperativa ou o Código Civil não preveja, não solucione, nós vamos aplicar, então, o regime jurídico da sociedade simples. Vocês lembram dessa questão de aplicação subsidiária, né, das leis? Então, eu tenho uma situação, a lei da cooperativa não me responde como agir naquela situação, o Estatuto Social não me responde como agir naquela situação, eu aplico, portanto, o regime jurídico da sociedade simples, ok? Características, gente. Primeira característica que eu tenho um número mínimo. Eu tenho um número mínimo de cooperados. Então, para a formação de uma cooperativa, eu tenho que ter, no mínimo, 20 pessoas. Ai, professora, mas por que formar uma cooperativa, né? Qual é a diferença? Qual é o objetivo desse tipo societário? Gente, esse tipo societário, ele é bem único, tá? Ele é como se fosse entre uma associação. Vocês tiveram já associação em direito civil, não tiveram? Associação, fundação. Tiveram esse. Sim, né? Então, ele estaria entre uma sociedade, né? Uma sociedade anônima e uma associação. Por quê? Nesse tipo de relação jurídica, na cooperativa, as pessoas elas vão se obrigar reciprocamente, então tem ali, parece um fundinho ali, né, de relação contratual, mas a obrigação delas é contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, em que todas vão aproveitar de maneira comum, de proveito comum, sem objetivo de lucro. Mas atenção, gente, quem não tem objetivo de lucro é a cooperativa em si. As pessoas que participam daquela cooperativa, sim, né? Então, quando a gente fala essa expressão sem objetivo de lucro, eu tenho o sentido de que a cooperativa é apenas uma organização para que essas pessoas possam ter uma renda, né? Então, essa cooperativa vai ser uma intermediária entre o capital e o trabalho. Como assim, professora? Por exemplo, gente, aqui na região que a gente está, tem muita produção de vinho, né? Esqueci agora o nome do vinho bem conhecido no Brasil, mas a gente tem uma região aqui no Paraná que produz vinho. Aí vamos imaginar que eu tenho ali uma fazenda e eu tenho uma propriedade rural e eu produzo vinhos. E eu sempre, minha família, há 5 gerações, nós fazemos uma produção muito artesanal. Aí eu vejo que para eu conseguir expandir essa minha produção, otimizar os meus serviços, ter uma lucratividade maior, ter uma renda maior, né, ter menos desperdício. Se eu comprasse um maquinário, uma estrutura industrial, eu conseguiria produzir muito mais com muito menos, né, com uma qualidade maior, ter um controle melhor. Porém, essa estrutura empresarial ela é caríssima e pelo tamanho da minha propriedade, ela ia ficar ociosa, né? Eu não ia utilizar essa estrutura 100% do tempo. Então, eu ia acabar fazendo um investimento muito alto, mas eu não ia utilizar tanto, não ia compensar. O que eu faço? Eu reúno ali meus vizinhos que também produzem vinho e falo assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cooperativa, cada um dá um pedacinho ali da sua terra,
institui então a sede, cada um investe ali um valor, a gente compra essa estrutura empresarial, a gente monta essa estrutura empresarial, todo mundo aqui vai ter um direito, um espaço de armazenamento dentro dessa estrutura, de um horário de produção, um período que vai poder usar essa estrutura, enfim, vai otimizar o serviço de todo mundo, né? Todo mundo vai ter acesso àquela estrutura, de maneira que nós vamos produzir mais com menos e vamos dividir os custos, porque a gente vai se unir para realizar essa estrutura empresarial. Então, essa é a ideia da cooperativa. Né? Quando eu tenho uma cooperativa, quer dizer o quê? Um grupo de pessoas se reuniu para estabelecer um meio, né? Uma estrutura empresarial que vai ser intermediária. Vocês percebem que diferente seria se eu pegasse um pedaço da minha propriedade, investisse naquela empresa e falasse para os meus vizinhos: olha, eu fiz toda uma estrutura industrial ali na minha propriedade para produzir vinhos. Então, se vocês quiserem, vocês me pagam ali um aluguel e daí vocês vão poder utilizar essa minha estrutura empresarial. E daí, então, vocês estão vendo que nesse caso eu não teria me unido a outras pessoas. Eu teria arcado com todos os custos sozinha, com toda a manutenção sozinha. Eu vou fornecer um serviço para terceiros. Então, eu sou uma indústria, eu forneço, eu permito que aquelas pessoas utilizem aquela estrutura, mas aquela estrutura é minha, tá? Cooperativa não, aquela estrutura é da cooperativa. A cooperativa em si, ela não visa lucro, tá? Quem vai ter lucro? Quando eu falo que não é uma atividade que visa lucro, eu digo em relação à cooperativa. Mas os indivíduos, os cooperados, sim visam lucro. E aí é uma grande diferença da associação, né? A associação, quando eu me associo, por exemplo, a um clube esportivo, eu viso um lucro, né? Quem aí é associado ao Corinthians, ao Palmeiras? Quem tem time do coração aí? É Corinthians? E você é associado? E você recebeu alguma coisa em troca? Gente, essa resposta é sempre a mesma. Só raiva, professora. Eu me associei e só recebi raiva. Então, mas você tá vendo, né? Então você se associou ali por uma atividade esportiva, por um carinho pelo clube, né? Para apoiar. Mas você não visava um lucro, você não visa um retorno. Diferente seria se você fosse um atleta profissional e se cooperasse com outros atletas para realizar ali um centro de treinamento em que você visasse, então, esse exercício profissional da sua atividade. Então, você visa um lucro, né? Você se junta com outras pessoas, não por um fim esportivo, de lazer, etc., mas por um fim de que, olha, eu sozinho não consigo atingir esse objetivo. Ou então consigo atingir de uma maneira mais difícil. Vamos nos unir, a gente realiza uma estrutura de cooperativa e daí a gente consegue atingir. Então, por exemplo, no caso do Sicredi, imagino o diálogo de fundação do Sicredi, né? Deve ter sido mais ou menos assim. Os bancos estão cobrando juros muito altos, ou então eu estou aqui com uma dificuldade de conseguir crédito. Se eu pedir para um vizinho meu, vai ficar ruim para ele, vai ficar ruim para mim. Então, por que eu não junto todas as pessoas que estão com dificuldade aqui de conseguir crédito? Cada uma deposita ali um valor X e daí esse valor a gente vai administrando entre aquelas pessoas para que todas tenham acesso a esse crédito em condições mais facilitadas. Então, esse é o sentido da cooperativa. Uma reunião de pessoas para que você consiga facilitar, né, para que você tenha uma estrutura empresarial que seja uma intermediadora, né, dentre a atividade e o capital, né, entre o trabalho e o capital e a remuneração daquele grupo. Entenderam, gente, a cooperativa? Essa diferença da cooperativa para o banco, por exemplo? O Banco do Brasil. E isso vai cair na prova. Eu estou só terminando esse pedacinho e a gente começa a revisão. São 15 questões. Oh, meu Deus.